De onde vieram essas entidades do novo filme de Invocação do Mal? Por que os Smurfs sofreram tanto mesmo depois de anos? E dos Warrens deixarem o caso? E o que essa coisa tanto quer com a Lorraine? E sim, já sabemos o que ele quer, que está conectado tanto com o que aconteceu no passado, quanto com a Judy. Eu vou falar pra vocês tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo, falando mais 5 coisas que vocês precisam saber antes de assistir esse quarto e último filme da franquia Invocação do Mal. Recentemente eu fiz um vídeo igual a esse, eu vi que muita gente gostou e que tinha muitas outras coisas ainda para se falar, ainda mais com as novas informações que tivemos. Então, juntando algumas coisas do caso real e outras que foram saindo, pude montar essa lista que está bem legal, que vai trazer um contexto a mais para nossa experiência. Para começar, vamos falar da origem disso tudo, como tudo começou. Em 1976, sabemos que os Smurfs se mudaram para Pensilvânia, ao lado da casa dos pais do Jake Smurf, por conta de um evento onde o furacão tivera prejudicado a sua antiga residência, o seu antigo bairro. E eles foram obrigados a deixar a sua antiga casa, e por terem investido muito dinheiro ali onde eles moravam, não sobrou muito para eles, e o dinheiro que eles conseguiram do governo não ajudou eles a conseguir morar num lugar tão bom quanto eles moravam. Aí tiveram que ir para essa casa mais simples. E sabemos, né, que geralmente em filme de terror o barato custa caro. Acontece que os Smurfs eram muito religiosos, rezavam bastante, iam na igreja e tinham muitos objetos religiosos em casa também. E logo após a primeira reforma na casa, todas as manifestações começaram a acontecer. E através do Ed, depois que os Smurfs já estavam sendo assombrados há um tempo, ele revelou para eles que a junção de vários fatores perturbou essas 4 entidades que estavam meio que adormecidas. A chegada deles os despertou. A reforma incomodou os espíritos que já estavam naquela casa, que incluía ali um casal. E essa força religiosa que essa família tinha fazia com que esse demônio que estava ali quisesse desafiar essa crença deles. Como descrito pela própria Lorraine, a energia daquela casa era algo muito parecido com o Amityville, e dava muito medo nela, ou seja, algo muito forte estava ali. E essa coisa se achava boa o suficiente para bater de frente com a fé deles. E bom, se já estava ruim para os Smurfs, teve algo que piorou ainda mais todos esses eventos, toda a presença desses demônios nessa casa. E é aí que a gente chega no nosso segundo fator, pois tudo piorou com a chegada dos Warrens. Antes dos Warrens chegarem até ali e descobrirem sobre esse caso que realmente ficou muito famoso, o máximo de coisa que eles alegavam era mau cheiro, aparições, vozes, até alguns relatos de assédio sexual e de violência, onde o Jake dizia que via muitos espíritos de mulheres ao redor da sua cama, e uma certa noite ele sentiu um passando a mão nele, ali na perna, sabe? Ele até achou que fosse a sua esposa, a Janet, mas quando ele se virou pra ela, ele viu que ela estava dormindo, ela estava bem afastada dele. E teve uma vez, inclusive essa vai estar no filme e apareceu no teaser, que ele acordou e estava sendo levitado e tinha alguma coisa em cima dele. Ele já acordou, inclusive, sentindo um soco no rosto dele. Fora isso, as crianças também viam algumas coisas andando pelas casas e presenciava todas essas coisas, sabe, barulho, cheiro e tudo mais. Inclusive, os pais do Jake que moravam ao lado também relatavam que já presenciaram algumas coisas estranhas, como o mau cheiro que eles achavam esquisito. Teve uma vez, inclusive, que os pais do Jake escutaram o casal Smurf brigando violentamente, sabe, xingando um ao outro, ameaçando um ao outro num tom muito agressivo. Só que quando eles foram lá pra ver ou prestar algum tipo de socorro, não tinha ninguém na casa. Só que até então, todos esses eventos que eu mencionei pode ter sido diluído ao decorrer dos anos, entre 1977 até ali em 1985, pois apesar de serem coisas terríveis, não aconteceram de uma vez, eram de vez em quando até a chegada dos Warrens. Se o demônio já estava incomodado com a religião deles, que inclusive eles eram católicos, imagine quando o casal chegou ali, ou seja, ficou muito pior, ele ficou com muita raiva, já que muitas das vezes o próprio Ed desafiava o demônio. Teve até uma vez que ele se trancou no quarto e ficou ali quase o dia inteiro ouvindo músicas religiosas, desafiando ele e tudo mais. E aqui no filme, eles vão tentar fazer um paralelo com uma conexão antiga aí do casal. A gente já sabe que envolve o primeiro caso deles e vai ser o mesmo demônio. E assim, ele teve uma motivação ali que assustou o casal. E vai ser, eu acho, a mesma motivação que vai fazer ele se interessar pela Lorraine e a Judy, mas a gente já chega lá. Inclusive, uma das coisas que começou a irritar bastante a entidade que estava ali foi quando o Ed encontrou um espelho no qual eles perceberam que estava amaldiçoado. Esse
espelho que a gente viu algumas vezes durante os teasers, né? Que eles vão estar tentando exorcizar ou limpar, sei lá. Eu sei que vai ter uma cena muito forte e violenta envolvendo esse espelho. E obviamente de forma bem exagerada, né? Não vai ser tudo aquilo que a gente deve ver nesse quarto filme. Não foi assim que aconteceu na vida real. Mas não importa, né? A gente quer ver do filme as coisas acontecendo. Tá, aí você me pergunta, por que que a igreja não ajudou nesse caso? Bom, a resposta é que eles não quiseram. A igreja não quis se envolver no caso dos Smurfs. Na verdade, o Ed até conseguia chamar alguns contatos até ali. Alguns padres, alguns exorcistas. Só que por eles não serem oficiais ou reconhecidos pelo Vaticano, eles não tinham força ou material ou conhecimento o suficiente para conseguir lidar com essa entidade que estava ali. Ou seja, então tiveram vários eventos, várias ocasiões que eles realmente tentaram limpar aquela casa. E isso obrigava os Smurfs a sair de casa, a ir para hotéis, até para alguns acampamentos. Inclusive, parece que não adiantava muito. De vez em quando, enquanto eles estavam longe da casa, eles relatavam que a coisa seguia eles. E bom, não é que a igreja, o Vaticano em si, teve descaso com esse ocorrido com o caso dos Smurfs. Existem muitos relatos, muitos casos, muitas pessoas tentando se aproveitar, muitos oportunistas. Então, a igreja, ela precisa sempre mandar alguém para ver se o que está acontecendo ali é real ou não. E o que torna esse caso dos Smurfs um dos mais famosos é que durante os anos tiveram muita oposição, tanto dos vizinhos, quanto de jornalistas, quanto até de padres que foram na casa e disseram que não encontraram nada lá. Teve até um, inclusive, que falou que os Smurfs eram sujos, sabe? Tipo, por isso que a casa fedia e tudo mais, e que eles estavam inventando. Então a igreja não se interessa por esse tipo de coisa. E a Lorraine justifica, inclusive, essa falta de provas que o pessoal não conseguiu, dizendo que o demônio era tão inteligente, tão forte, que ele conseguia ocultar a sua presença toda vez que ia alguém ali e controlar os outros espíritos que estavam na casa. E esse ponto é muito importante, pois a gente vê através dos trailers, tanto a Janet Smurf, quanto acho que a filha dela falando, né? Primeiro a Janet tentando convencer os jornalistas que aquilo não era história. Tiveram várias testemunhas no dia que caiu o lustre lá na cozinha. E a filha dela falando, ó, essa coisa tá querendo nos matar, não é mentira. Porque provavelmente a gente vai ver no filme a dificuldade que essa família teve de provar pra igreja ou pras pessoas de que eles estavam falando a verdade. E eu acho que esse é um ponto muito interessante que a gente vai ter aqui no filme. Eu tô muito curioso pra ver tudo isso, pois chega a ser pesado ver a família passando por essas coisas e ninguém querendo ajudar e ainda descredibilizando eles. E bom, nossa, Lucas, pra onde levou tudo isso? Bom, os Warriors, eles conseguiram dar uma aliviada, né, durante um tempo, mas não completamente. As coisas estavam ali e com o tempo voltou a piorar, até que finalmente o Vaticano liberou padre certificado e capacitado e uma equipe, e eles conseguiram exorcizar de vez ali. Isso acho que depois eles se mudaram, se eu não me engano, que eles se mudaram da antiga casa e as coisas seguiram eles. Aí com o tempo diminuiu muito, mas não completamente. Se não me engano, acho que até 1991. Aí depois disso, eles não falaram mais nada não. E bom, antes da gente falar do porquê que o demônio tá tão interessado na Lorraine e o que ele viu lá na primeira vez e viu agora, a gente precisa entender por que as pessoas não acreditavam nos Smurfs, até porque eles davam motivo. Pessoas hoje em dia que analisam esse caso, até os mais otimistas que realmente acreditam bastante, né, nos casos dos Warrens, têm bastante dúvida em relação a esse caso, até porque parece que os Smurfs estavam mentindo. Eu não estou aqui para dizer o que é real ou não, apenas que teve várias evidências que comprovavam, sabe, tudo isso. E iam contra as alegações da família. Eu acho que era mais contra o que eles estavam falando do que a favor, né? Eu acho legal falar isso aqui nesse vídeo, pois independente desse caso ser real ou não, a gente sabe que no filme vai ser real. E vai ser tudo verdade ali. A gente vai ver da perspectiva deles e como as pessoas interpretavam. Acontece que os vizinhos à volta, tirando os pais dele, relatavam que não viam nada demais, não ouviam nada demais. Alguns confirmavam realmente a ideia de que os Smurfs eram meio sujinhos. Tem o fato também, o fator da casa ter sido construída num local propenso para esse tipo de cheiro, sabe? Não era um local muito bom para ter construído uma casa. Aquele padre, inclusive, que eu falei durante o começo do vídeo, ele fala que o Jake peidava muito. Eu esqueci desse detalhe, né? Pô, bagulho zoado pra falar, né? Ah, ele só peida muito, por isso que a casa fede. E aí você pensa, tá, mas os Warriors não viram, não falaram que aconteceram? Sim, tem uma entrevista deles, mais de uma hora, inclusive, conversando, falando sobre esse caso. E o Ed, ele fala que eles têm muitos materiais que comprovam isso. Só que cadê? Cadê essas provas? Cadê essas gravações? Cadê esses áudios? Cadê essas imagens? Não tem, não existe. E ele foi questionado sobre isso, tá, mostra pra gente então. Aí ele veio com um papinho falando que, não, eu vendi os direitos dessas imagens pra uma produtora. Tá, e que produtora é essa? E o que ela fez com essas imagens? Tipo, naquela época, talvez até dava
dava pra acreditar nesse papinho, mas hoje em dia que a gente nunca viu essas imagens, ninguém nunca vazou ou utilizou dela, mas parecer realmente que não existiam. Muitas pessoas falavam que os Warrens viram uma oportunidade ali pra fazer dinheiro e, né, eles fizeram, né, escreveram um livro, teve filme e tudo mais, e foram na onda dos Smurfs. E não foi só isso. Inclusive, acho que teve, não sei se foi o governo, ou sei que chegou até eles uma oportunidade deles fazer terapia, se tratar, ter um acompanhamento psicológico ali, só que eles recusaram imediatamente. Eles não queriam, pois eles tinham muita certeza do que eles estavam vendo. E a Janet interpretou isso como uma ofensa, por isso que eles não aceitaram. Então, no direito deles, né, pô, eu particularmente, se estiver vendo o capeta sambando aqui no meu teto e alguém vier falar pra fazer terapia, eu vou ficar puto com a pessoa, né? É questionável. Eu quero saber como é que eles vão fazer isso nesse filme. E eu tenho certeza que eles vão abordar, pois eles colocaram 2 vezes, situações diferentes, essa questão sendo trazida pra gente, né? Das pessoas duvidando deles. Mas o que tudo isso tem a ver com a Lorraine, com o demônio que está atrás dele, que eu passei o vídeo todo prometendo que ia trazer a resposta aqui pra vocês. Bom, até aqui eu trouxe detalhes do caso real, que vai trazer muita clareza pra gente que vai assistir o filme e vai saber realmente sobre o caso real, o que tá por trás e tudo mais. Mas agora vamos falar diretamente sobre o filme, pois essa mudança foi trazida pro filme e não sobre a história real. Pelo que vimos no trailer, os Warrens já enfrentaram esse demônio e ele quer a Judy. Mas por quê? O que ele quer com a Lorraine? Acontece que a Lorraine revelou que ela estava muito assustada e deixou esse caso pois ela estava grávida. Ela estava grávida da Judy. Por isso que eles foram embora, o que justifica realmente eles terem abandonado o caso assim. Ela está muito assustada. O que me faz acreditar que agora ele quer, através da Lorraine, chegar na Judy, pois de alguma forma ele pode ter se interessado por ela naquele primeiro caso. Esse que a gente deve ver mais nesse filme. A gente viu só um trechinho rápido ali no trailer, só que no filme deve ter muito mais e quem sabe até uma interação dela com esse demônio e o momento em que ele demonstra interesse no bebê. E pô, claramente isso justifica ela ir embora correndo. E não só isso, aqui já é um momento teoria, tá? Até então a gente sabe que ela realmente estava grávida, por isso que o demônio queria ela, por isso que ela saiu assustada. Só que, será que a Judy também não está grávida? A gente sabe que ela vai se casar, mas será que ela não está grávida? E de alguma forma o demônio falou, tá, eu não consegui o que eu queria com você, então eu vou pegar da sua filha, pois ele já tinha alguma conexão, algum conhecimento sobre ela, e ele quer o bebê dela de alguma forma. Lembrando, se ela estiver grávida, né? Só não tenho certeza, mas ele sabe da existência dela e ele já tinha interesse nela desde o momento em que encontrou a Lorraine naquele caso, quando ela estava grávida. Isso vai justificar, inclusive, o possível afastamento dos Warrens nesse caso dos Smurfs, pois na vida real, como eu falei, eles deixam o caso sem encerrar ele, tem uma conclusão, até porque eles se cansaram, ela falou numa entrevista que ficou com medo realmente do que estava ali, e até então foi só por isso. Só que aqui no filme, se eles trouxerem essa justificativa, pô, vou deixar esse caso aqui pra socorrer minha filha que agrada e tudo mais, é bem coerente, vai justificar bastante essa atitude deles aqui. Bom, sabemos que o Ed vai ter muita dificuldade, a gente vê no trailer realmente ele sofrendo ali, ele dando tudo de si ali pra tentar exorcizar ou enfrentar esse espelho ou que tá ali, e sabemos que esse vai ser o primeiro confronto deles, pois eles ainda vão ter que voltar pra socorrer a Judy. Então, será que ele vai aguentar toda essa pressão? Porque como a gente viu no terceiro filme, ele já estava fraco, já estava dando sinais ali de um possível ataque cardíaco, e como a gente sabe na vida real, e eu mencionei no vídeo anterior, de 5 coisas que vocês precisam saber, trouxe o contexto ali, como pode acontecer, e sim, ele pode acabar morrendo aqui nesse filme. Ah, Lucas, por que eles vão mudar a história real? Bom, eles mudam muita coisa, né, porque eles não podem adiantar isso, já que a gente sabe que é o último filme. Então sim, aumenta a tensão, pois ao mesmo tempo que coloca o Ed em risco, pois ele já está em risco de vida pela saúde dele estar comprometido e tudo mais, coloca ao mesmo tempo a Judy. E aí a gente entende porque a Lorraine ela tá tão arrasada nesse filme, porque que ela vai ser um alvo tão fácil nesse filme. Eu acho que talvez ela acabe até sendo possuída. Enfim, isso é o que eu acredito que pode estar acontecendo. Obviamente que no dia 4 eu vou trazer um vídeo aqui, no dia 4 e no dia 5, um vídeo explicando todo o filme aqui pra vocês. Eu vou estar assistindo o filme lá. Vai ter vídeo aqui no canal analisando o filme, comentando o filme e sim com aquele famoso final explicado, pra gente trazer todos os pontos, talvez alguma dúvida que ficar ali, algum gancho, alguma questão. Vou trazer o máximo que eu puder nesse vídeo aqui pra vocês. Eu estou muito ansioso, quero muito falar ainda desse universo aqui, principalmente desse quarto filme de Invocação do Mal. Então comenta aqui se vocês vão assistir esse filme e se vocês também estão ansiosos que nem eu. Bom, eu trouxe muitos detalhes aqui do caso real que eu acredito que vai agregar bastante pra quem estiver assistindo, pra quem não
conhece a família Smurl, pra saber as diferenças ali do que foi adaptado, o que não é adaptado, saber mais ou menos o que esperar e entender ali a história. E as outras coisas eu trouxe baseado no que foi construído nesse universo dos filmes. Então se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa a opinião de vocês ou alguma coisa legal que vocês querem comentar sobre esse filme, sobre esse caso que é bem interessante. Muito material sobre ele por aí, tem um livro só sobre ele por aí, tem um filme sobre ele por aí que é A Casa das Almas Perdidas, inclusive quem tiver curiosidade de ver. Tem bastante material sobre esse caso e eu tentei, sabe, pegar o mais interessante, o mais importante de tudo e trazer aqui pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui pra me ajudar, pois assim eu sei que vocês estão gostando desses vídeos de Invocação do Mal, que eu posso continuar trazendo esse tipo de vídeo e me ajuda, né, pois eu tô me dedicando bastante a trazer bastante coisa de Invocação do Mal aqui. Ainda essa semana vai ter vídeo resumindo o terceiro filme de Invocação do Mal, A Ordem do Demônio. Eu já trouxe aqui o primeiro de 2013, o segundo ali que eles enfrentam o Valak, que é muito bom, acho que é o melhor filme que tem do Invocação do Mal. Pra vocês que talvez não tiver tempo e quiser rever e saber mais ou menos a história ali antes de assistir esse quarto filme. Além desses vídeos, tem muitos outros legais, então eu convido vocês a se inscreverem aqui para não perder nenhum desses, nem os próximos que estão por vir. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que gosta de Invocação do Mal, para ele saber mais sobre esses detalhes, sobre as informações do caso dos Smurls e preparar ele também para assistir esse próximo filme. E se vocês ainda não viram a primeira parte desse vídeo, eu vou deixar o link aqui junto com todos os outros vídeos que eu mencionei. Aproveita e me siga nas minhas redes sociais, lá eu estou sempre falando com vocês, interagindo, comentando o que eu tô assistindo, e assim a gente pode ter um contato melhor. Obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, um beijão e tchau!